Fala galera, beleza? Mais uma vez aí, cá Investe com vocês para trazer análise de Bitcoin. Como vocês estão? Beleza? Aí sim! Então hoje dia 2 de novembro de 2019, às 11 horas da manhã, aqui 11h04 na Califórnia, em Los Angeles. Estou começando aqui a análise aí no Brasil, são mais ou menos umas 3 horas da tarde. E primeiramente, como sempre, eu gosto sempre de agradecer a vocês aí, os 350 inscritos aí. Parabéns, muito obrigado aí para vocês aí que estão querendo se desenvolver, né, e ter diferentes opiniões aí dos mercados, principalmente aqui do mercado de Bitcoin, né, de criptomoeda. Então, parabéns a você. Muito obrigado a todos. Vocês sabem que aqui no canal a gente não perde tempo por nada, e aí eu já vou direto aqui pro CoinMarketCap para poder a gente fazer aquela análise aqui direto, fazendo aquele refresh live especial aqui para vocês, hein, que vocês gostam, que eu tô ligado. Para a gente ver que o cap total de todas as criptomoedas agora no momento está com cerca de 250 bilhões de dólares, né? Fechou, cravou nos 250 bilhões, com um volume de cerca de 73 bilhões nas últimas 24 horas aqui, segundo o CoinMarketCap. E aí o domínio do Bitcoin com cerca de 67,4%. A gente vai já interpretar isso aqui, ver como é que está acontecendo, porque a gente está vendo que essa dominância está segurando um patamar interessante, né, pessoal? A gente não está perdendo mais tanta dominância como a gente veio perdendo nos dias anteriores. Lembrando que a gente já passou dos 70% aí de dominância do mercado, né? Depois desse sprint que a gente deu aqui agora desse ano, né? Então, o domínio, o cap total somente do Bitcoin com cerca de 168 bilhões de dólares. Tá estável, né? Tá estável, né? Teoricamente, a gente sabe que nos últimos dias aí a gente vem analisando e ele vem continuando nesses patamares aí. O preço do ativo sendo negociado aqui com cerca de 9.346 dólares e uma variação alta de 1,57%, né? Com um volume total somente no mercado do Bitcoin com cerca de 21 bilhões de dólares, quase 22 bilhões de dólares aqui sendo negociado nas últimas 24 horas. E aí a gente vem aqui direto para o gráfico, né? Porque a gente tem que ver aqui o que acontece no preço do ativo para poder a gente entender, né? Onde é que está o preço na tendência, né? Porque a gente sempre tem que saber isso na nossa cabeça. A gente tem que saber onde é que o preço está na tendência, entendeu? Então, é por isso que quando a gente olha para os stock markets, né, para os mercados de ações, a gente vê que a tendência já foi, já passou, o preço já está lá em cima na tendência. Não tem como você entrar num mercado de ações com o mercado no topo, né, batendo recorde. Só fazer um parênteses aqui, né, galera? E aí a gente tem aqui, voltando aqui para o Bitcoin, né, para a análise do Bitcoin, a gente tem aqui a movimentação do preço do Bitcoin no gráfico diário, né? Cada vela dessa daqui ela está muito junta aqui, por isso que ela está fazendo quase que uma linha, mas eu vou já dar um zoom aqui para vocês verem que cada vela dessa daqui representa um dia. E realmente a gente tem toda essa movimentação aqui registrada desde julho de 2010, quando ele começou a cadastrar aqui o gráfico no invest.com, né? E aí a gente tem toda essa movimentação. Eu gosto sempre de abrir com isso daqui para poder a gente ver que a movimentação do preço do ativo com o passar do tempo é bem generosa, né? O tempo é generoso com o Bitcoin, tendo em vista que aqui embaixo era quando não valia nem um centavo de dólar, e agora aqui a gente já está valendo mais de 9 mil e tantos dólares, entendeu? No momento, né? Então, vamos aqui começar aqui a nossa análise, né? Para poder a gente interpretar aqui o movimento que está acontecendo agora no mercado, né? Então, quem já está inscrito sabe que aqui a gente trabalha no canal com essas linhas coloridas, né, pessoal? Essas linhas coloridas elas não estão aqui à toa, como muitos acham que sim. Elas vêm aqui para quê? Para mostrar para a gente aonde o preço está na tendência. É por isso que você tem que ter um leque de fractais que possa te ajudar a interpretar, né? Porque se você simplesmente apaga tudo o que tem mostrando na sua deixa eu só fazer isso aqui bem rápido. Você vem e olha assim, você fica um pouco mais sem saber o que é que está acontecendo, né? Porque se eu ainda apagasse essas linhas aqui, aí ficava um negócio meio que, né? Você não consegue interpretar. Então é por isso que a gente
usa esse sistema aqui, com esses fractais, essas linhas, todos esses desenhos aqui, para poder interpretar de forma mais tranquila, né? Até às vezes a gente conseguir simplificar um pouco mais o movimento, né? Então a gente usa esses fractais para isso, para poder dizer onde é que o preço está na tendência. E aí a gente está acima de todos os fractais aqui importantes no momento aqui que eu estou fazendo a análise, né? Só estamos abaixo de um fractal. Qual é o fractal, cara? É justamente o fractal que está coberto por essa linha aqui agora, no momento, que é o fractal de 100 períodos. Eu selecionei ele aqui agora, porque ele está com essas bolinhas aqui, que eu aqui, ó, selecionado aqui. Eu consigo ver ele aqui por cima, não sei se vocês estão conseguindo ver aí, é um fractal roxo, claro, que ele vem aqui de trás, ó, esse fractal aqui, essa mesma linha aqui que vem daqui, ele é quem está dando uma resistência agora no preço do ativo, né? Então o ativo está batendo na cabeça aqui no fractal de 100 períodos, e o fractal de 100 períodos, não, aqui não, pera, agora não, vai, espera, não sei o que, tu tá com força mesmo, pera aí, entendeu? Ele fica dizendo assim, galera, aqui tem muita venda, tá ligado? E aí a gente está tendo essa resistência, mas caso o preço venha a superar esse fractal, né, de 100 períodos, a gente vai ter, e o fractal de 100 períodos agora está em que valor, cara? Está exatamente nos 9.600 dólares. Então, a gente tem que realmente, eu digo assim, o Bitcoin, né, ele tem que realmente tentar superar esse patamar para poder tá fazendo movimentos mais interessantes, né, assim, no sentido de alta, né, que eu quero dizer. Então, a gente está sendo suportado agora aqui no momento pelo fractal de 72 períodos e o de 200, numa região que a gente está tendo muita força na compra, entendeu? Que esses dois fractais estão exatamente, o de 72 está nos 9.700 e o de 80 e o de 200 está nos... não, desculpa pessoal, desculpa, ele está com o número errado, eu vou passar o número certo aqui agora. O de 72 está nos 9.183, certo? 9.183 dólares, os de 72 períodos. E o de 200 períodos está nos 9.075 dólares. Então, assim, nessa faixa aí dos 9.075 dólares até os 9.200, a gente vai ter muita força, 9.183, né? A gente vai ter muita força na compra. Então, se a gente vier a perder essa região, a gente vai ter, na próxima região aqui de força, vai ser a união dos dois fractais aqui abaixo, né, que são exatamente o fractal de 50 períodos, que está nos 8.745, 8.745, que é esse marrom aqui, e o fractal de 21 períodos, também aqui no gráfico diário, né, que agora está nos 8.524. Então a gente tem esses pontos de suporte abaixo, então é por isso que eu não vejo o preço, pelo menos assim no curto prazo, caindo abaixo desses patamares. E caso se ele vier a perder esses patamares aqui, né, todos esses fractais que eu já citei, a gente vai buscar esses dois fractais aqui embaixo, que aí realmente é o teste da tendência mesmo, né? Tendo visto que eu já tenho falado aqui para vocês, e quem está inscrito aqui no canal sabe, é por isso que eu abro aqui a oportunidade para quem não está inscrito ainda se inscrever. E se você estiver gostando da análise, aproveite e dá o seu like aí, aperta o sino para receber as notificações. Que simplesmente aqui o fractal de 610, quando a gente rompeu ele aqui para cima, fractal de 610 períodos, olha, essa linha que vem aqui que eu marquei, e ela vem aqui com essa linha laranja, e realmente é onde eu tenho em vista que a gente está num bull market, né? O bull market eu caracterizei a partir deste momento, quando a gente furou o fractal de 610 para cima, que nem uma faca corta um pão, né? Aqui foi ligeiro demais. Então,
depois dessa região, a gente só teve um teste aqui no fractal 610. Nessa região aqui, o fractal de 610 ele estava nos 7.031 dólares, né? A gente testou uma vez esse fractal e aí depois a gente não ficou mais abaixo dele e nem veio a testar ele sequer. Então, é por isso que eu falo sobre ele, eu acho que ele é muito interessante. A gente tem que ter esses leques de fractais, de curto, de médio, de longo, de longuíssimo, tá entendendo? Para poder a gente entender aonde é que o preço está na tendência. E é por isso que eu falo tanto sobre eles, entendeu? Então, assim, o fractal 610, ele ainda indica que a gente está no mercado de alta, né? Então, no bull market, né, no caso. Então, simplesmente aqui, quando a gente ouve esse Golden Cross aqui, eu comentei com vocês, que era exatamente o fractal de 305 períodos, está cruzando para cima o fractal de 610. Então, esses dois fractais são fractais já de longo prazo, né? Assim, de médio para longo prazo, quase, entendeu? Então, assim, são fractais gigantes que já estão sendo cortados para cima. Então, isso quer dizer muito, muito bullish na tendência, né? E aí eu vinha dizendo isso aqui nessa região. Quem está inscrito aqui no canal sabe. E aí a gente teve esse movimento aqui, ó, que eu não posso dizer que esperei, porque realmente não tinha como dizer que ia ter um movimento aqui de 40 e tantos %. Tá entendendo? Em um dia, né? Só que eu comentei sobre esse movimento dos fractais. O movimento dos fractais é muito importante. A gente tem que ter noção que a maioria dos trades que são feitos nos mercados de negócio, de financeiros em geral, tipo, eu acredito que mais de 80% talvez dos trades que são realizados por robôs, né? São realizados por bots que são controlados por algoritmos, né? E esses algoritmos, eles têm alvos e coisas que eles são já programados para poder fazer, entendeu? Então, é por isso que esses drivers, né? Esses indicadores, eles são tão importantes, né? Porque eles indicam mesmo né, o que é que pode estar mostrando, né? Então, é para isso que a gente usa esse leque de fractais mais uma vez, né? Para saber onde o preço está na tendência. E aí, simplesmente a gente está querendo chegar aqui num patamar que o volume, né? Depois do grande spike que a gente teve aqui nesse dia, a gente está vendo o volume rapidamente cair e a gente sabe que quando o volume cai, o volume, ele, por algum momento, ele tende a subir. E quando ele sobe, a gente sabe que o volume aqui no Bitcoin, quando ele sobe de forma assim, né, estrondosa, né? Então, eu acredito que a gente vai ter algum momento que o volume não vai continuar aqui abaixo dessa média, né? A gente está vendo que a média aqui é essa linha preta aqui nesse histograma, né? Essa linhazinha bem clara aqui, bem fina. Não sei se dá para vocês verem aí. Se der para vocês verem aí, dá um comentário aí no vídeo, por favor, para poder eu saber que tá dando para vocês enxergar direitinho. E aí a gente está vendo que o volume está caindo, né? Quando do nada ele pode dar outro spike como esse e simplesmente fazer um outro movimento, né? A gente está vendo o preço numa região muito interessante e eu acredito que o gráfico diário aqui está bem coberto, né? Vamos só dar uma analisada aqui no RSI estocástico, né? E no RSI normal. Primeiro no RSI normal aqui a gente tem o quê? A gente tem uma região que a gente pode dar um viés aqui interessante, né, para ele, tendo em vista que toda vida que o preço passa dessa região, que ele segura nessa região aqui, a gente tem tido movimentos interessantes, né? Nesse último período aqui, por exemplo, que foi representou toda essa alta aqui, por exemplo, a gente pode ver que toda vida que o preço, aliás, que o RSI aqui ficou acima da região aqui, e eu posso botar aqui uma linha para vocês, ó, e a gente dá uma analisada agora somente no RSI. Acima dessa região aqui, a gente sabe que no RSI ele ficou muito
muito forte, né? Então qual é essa região aqui? Essa região é exatamente a região dos 60 aqui, né? 57, 60 aqui do RSI. Caso a gente vier a achar realmente esse suporte aqui e tá rompendo esse canalzinho aqui, né? Eu posso passar aqui uma linhazinha aqui, né? Que a gente tinha aqui um canalzinho aqui, né? Uma linhazinha de tendência de baixa, né? Bem definida. Então a gente pode estar, né? Quem sabe rompendo essa wedgezinha aqui essa falling wedge, nessa cunha de alta aí, né? De baixa, aliás, né? Essa cunha de baixa que a gente sabe que quando ela rompe para cima, confirmando o bullish do canal, né? Então eu acredito que a gente está num RSI bem interessante aqui. A gente acabou de romper aqui essa região que eu marquei aqui no canal para vocês. Eu vou até salvar essa linhazinha aqui, não custa nada, né? E aí vamos deixar, né, para ver o que acontece. Caso a gente perca aqui a região dos 57 no RSI, a gente vai ter que interpretar se houve uma divergência ou alguma coisa do tipo. E aí, pessoal, o estocástico, a gente sabe que ele é um indicador de momentum da tendência, né? Ele não indica se, por exemplo, ele não tem um tempo pré-definido para ficar aqui em cima, para ficar aqui embaixo. Ele pode ficar aqui em cima aqui a eternidade, entendeu? Pode ficar sambando aqui a eternidade, como a gente já viu no passado aqui, em momentos ele ficar aqui realmente, ó. Se eu voltar aqui, só para a gente pegar aqui uma região que ele ficou muito tempo aqui em cima, ó, aqui. Ele ficou muito tempo aqui em cima. Aqui vocês podem achar que não, mas são movimentos longos, ó. Vários dias aqui de ele ficar aqui em cima. Aqui, ó, são vários dias aqui nessa região dele ficar só aqui em cima, aí ele cai bruscamente. Só que é um indicador de momentum, né? Ele só indica que o momentum da tendência está sendo perdido. Mas o interessante é a gente ver que depois do rompimento aqui da linha azul, né, que é a linha rápida, né? A linha azul é a linha rápida, a linha vermelha é a linha lenta. Então, quando a gente rompeu com a linha azul para baixo, a linha vermelha, a gente teve um momento de queda aqui no ativo. E aí a gente triscou aqui na região do neutro, né? Que está aqui nos 80 aqui no RSI estocástico. E a gente está conseguindo um rebound, um bounce, né? Aqui um teste aqui da linha vermelha, né? Caso a gente venha, vou dar só um zoom aqui para vocês verem direitinho. Ó. Caso a gente venha a superar essa linha vermelha aqui e vir para cima novamente da linha vermelha com a linha azul e permanecer com a linha azul aqui acima da linha vermelha, a gente pode sim ter um momentum da tendência virando, né, novamente. E aí a gente poderia estar com mais um pouco de espaço bullish aqui no canal. Aqui no canal não, aqui no indicador, né, no caso. E aí vamos aqui para o gráfico de 5 horas, né, para a gente ver o que é que está acontecendo, que a gente tem que conseguir extrair valor também do gráfico de 5 horas. Só recuar aqui um pouquinho aqui para ele carregar os fractais. E a gente tem noção também do movimento, né? Também que é a mesma coisa, o mesmo gráfico, só muda a periodicidade. E aí, simplesmente aqui no gráfico de 5 horas, depois que a gente teve esse rompimento estrondoso aqui de todos os fractais para cima, né? A gente fez esse gap, aqui um pequeno gap aqui nessa região, que na mesma hora ele já foi filado, né? Ele já foi fechado. E aí voltamos aqui para cima, onde a gente veio a testar aqui esse canal aqui essa bandeira aqui que está dando resistência, essa linha de tendência de alta, de baixa aqui no caso, né, que está dando resistência aqui no ativo. E aí a gente fez um teste, fez um segundo teste e está querendo ver se a gente consegue fazer um terceiro teste aqui. O importante aqui do gráfico de 5 horas é que a gente tem uma visão um pouco mais de médio prazo, né, não de tão longo prazo como eu gosto de analisar, tanto no gráfico mensal como no gráfico semanal e também no gráfico diário. Então, o gráfico de 5 horas aqui ele indica que a gente está tendo alguns movimentos bullish através do fractal, dos fractais, né? O fractal de 50, 72, os 100 já cortaram novamente
o fractal de 200 períodos para cima. Então, muito interessante a gente ver isso, né? Fractal de 200 também, de certo modo, ele já está mais próximo, né, da região fractal de 1.200 períodos, que tenha sido uma região muito importante aqui na nossa análise, né? A gente sabe que ela vem dando bastante suporte agora ao preço, né? Que é essa linha vermelha. E aí, isso daqui indica que o movimento já está bem descansado, né? Na tendência, a gente já descansou bem esse movimento que teve aqui, né? Esse movimento todo que teve aqui, onde os fractais se distanciaram, né? Você pode ver que a distância aqui do fractal de 200 períodos aqui nessa região era bem maior para o fractal de 1.200 períodos aqui nessa região do que aonde a gente está aqui agora. O fractal de 200 períodos está bem próximo ao fractal de 1.200, ou seja, a região já foi testada e está descansada, né? Então, muito interessante a gente ver isso. O movimento descansou, né? Aquela explosão do preço do ativo que a gente teve aqui, onde os fractais se distanciaram mais uma vez, né? Eu estou falando para vocês. Isso aqui foi todo o movimento de explosão, onde ele saiu quase aqui de 3 mil e pouquinhos dólares até, né, os 14 mil dólares. Então, assim, esse movimento que eu estou falando que descansou, tá ligado? Então, muito interessante a gente ver isso acontecer, né? Porque para isso que servem os fractais, né? A gente tem que interpretar dessa maneira, né? E a gente sabe que quando a gente consegue suporte no fractal de 1.200, a gente vem testar o de 600, né? Aqui na nossa análise é assim que funciona. Se a gente conseguir superar o de 600, aí a gente vai ter o caminho livre aqui no gráfico de 5 horas, né? 610 no caso, né? Aqui. Se a gente vier até superar esse fractal de 610 períodos aqui no gráfico de 5 horas, que está exatamente nos 9.887 dólares, né? Se a gente vier a superar esses fractais nesse período gráfico, né, que eu tenho falando para vocês, no de 5 horas aqui, se a gente vier a superar aqui esse valor, a gente vai estar com um caminho livre para estar buscando os topos anteriores, né, que eu falei já aqui no canal para vocês, que está aqui nos 10.896. Depois a gente vai ter que ter algumas resistências aqui nos fundos aqui dessas regiões aqui, mais ou menos nos 11.300 dólares. Depois a gente pode estar buscando o primeiro estopinho aqui, né, que vai estar mais ou menos aqui nos 12.200 dólares aí, mais ou menos. 12.300 dólares. E aí, com isso, né, pessoal, eu termino aí a análise de hoje, agradecendo aí aos 350 inscritos mais uma vez. E tomara que a gente consiga fazer esse canal crescer e pegar cada vez mais pessoas e tentar mostrar essa visão também que eu tenho, né, de uso dos fractais, né, de Benoit Mandelbrot, né, que foi o grande mentor aí, desenvolvedor, né, e um dos principais mentores do Taleb, né, que é o Nassim Taleb, que é um dos caras que é mais picas da história dos trades, né? Que eu considero, pelo menos, né? Então, muito obrigado a todos aí, pessoal. Esse aí é o vídeo de hoje. Se você curtiu, deixa aí o seu like. Tamo junto. Porque precisar aí, só mandar um comentário, pergunta mesmo aí, se você tiver com dúvida, se você não entendeu porra nenhuma do que eu falei aí. Tamo junto, galera. O mundo é de quem investe, nunca se esqueçam disso. Um abraço e valeu.